diferença na impulsão. Olha o tempo que demorou para cair isso aqui, ó. 2 horas e 35 minutos. Olha o tempo que ele demorou para renovar o topo. Eita, nunca mais foi. 1 hora, 50 minutos. Ou seja, aqui a gente vê uma dificuldade com fraqueza, RSI, o índice de força relativa apontando naquele momento, nós vimos isso. Uma fraqueza muito grande, o ativo já estava sobrecomprado, ou seja, tem gente que fala assim, eu não consigo confluenciar a macro com a micro, isso atrapalha a minha decisão. Você provavelmente está lendo errado. Perceba que na macro eu estava vendo uma correção para jogar uma alta, para ele bater um ponto de demanda, para possivelmente ele disparar. E nós vemos que na micro ele veio apresentando fraquezas também em confluência com a macro, bateu no ponto de demanda e disparou na alta. Ou seja, a macro e a micro elas conversam, não é o contrário, entendeu? Se de fato estiver trabalhando o contrário, pode acontecer de repente ele passar de uma região ou outra, mas o cenário não tende a se desconfigurar tanto assim. Eles têm que estar sempre andando em confluência. Sendo assim, você vai ter até mesmo uma assimetria de risco-retorno em seus trades quando você pega bem direcionado. Você consegue alinhar macro com amigo. Seu potencial de risco-retorno é muito alto. E a gente vai falar disso ali no B40. Tem gente que acha, como é que o cara consegue sempre pontuar trades que desenvolvem 10, 15, 20 vezes o risco? Não, galera. É por conta disso. Porque eu sempre procuro trabalhar a favor da macro. Sendo assim, nós vemos aqui o ativo impulsionou, fez um reteste interessantíssimo. Ele retraiu ali a faixa, criou aqui uma faixa de volume, renovou o topo, começou a demonstrar uma fraqueza por conta do horário. 17 horas, né, galera? Não tem muito o que se fazer. Então é um horário louvável para operar, não curto. E aí agora ele abriu fazendo uma forte alta. Por que ele fez a forte alta? Porque novamente ele estruturou, ele buscou a região de faixa de volume, que era também uma região de bloco de ordem. Vemos aqui, ó. O preço, galera, não se movimenta aleatoriamente. Nesse momento do mercado, o ativo está bem feio na micro. Perceba que a gente veio trazendo uma análise desde o H2, desde a macro, bem macro. Nós vemos que aconteceu no mês inteiro, hoje é dia 23. Nós vimos que aconteceu em março. Vamos trazendo na micro para ter um direcional, uma possível resposta. Porém, na micro ele não está formando nada agora dentro do meu operacional decente. Por sua vez, nós temos a única informação aqui na micro é que ele está criando liquidez nos topos. E que possivelmente ele pode retestar alguma região aqui para subir. Eu compro aqui? Não, tá feio, a região de bloco tá feia e eu não vou fazer nada. O que eu vou fazer? A gente vai fazer uma revisão, um panorama do mini índice para a gente saber o que aconteceu e tudo mais. E a oportunidade que aconteceu no índice hoje, você ficar por dentro dela. Que tal? Quem foi que pegou essa venda no mini índice na parte da tarde? Tem várias pessoas aqui agora. Vocês pegaram essa venda no mini índice da parte da tarde? Vocês conseguiram pegar? Alguém pegou? Ninguém? Que isso, chat? 30 e poucas pessoas aqui, ninguém pegou?
Estava fora do gráfico, mas quem? Pedrão, ninguém, nada. Elis não pegou, Vinícius estava trabalhando, nem peguei. Mas não pegou por quê? Eu vou mostrar para vocês agora, galera. Como, como ler aquele tipo de cenário. Infelizmente eu sofrendo só capaz da manhã, mas vai melhorar, vai ficar bom. Vamos pontuar, galera. Vamos trabalhar. Vamos lá, galera. Outra coisa que eu quero falar aqui. Deixem seu like, você que está chegando aí agora. Se inscreva no canal. É muito interessante. Se inscreva no canal. Deixa seu like aí, por favor. Ajuda o amigo de vocês. E vamos para cima, beleza? Vamos lá, vamos fazer uma revisão e vamos ver o que aconteceu. Olha só que interessante. A primeira informações, uma das informações que nós estamos tendo, galera, é que, primeiramente, o índice está caindo desde semana passada. Nós vemos que sexta-feira passada, na verdade, até mais do que isso, né? Deixa eu excluir esses estudos aqui. Estava dando uma aula. Vamos lá, galera. Olha só que interessante. Nós vemos que o ativo... Vamos ler o que o ativo estava fazendo, tá? Na micro, para a gente entender. O mini índice, ele formou um topo, ele bateu seu recorde ali, né? Seu topo histórico no 203 mil pontos. Galera, quando eu comecei a operar B3, eu oscilava na casa dos 100 mil pontos, 105 mil, já vi 99 mil, acho, não lembro agora. Na casa dos 90 e pouco eu já cheguei a ver. E aí, por sua vez, galera, nós vemos que o índice, eu não pensei que eu ia ver isso tão rápido. Como foi nos últimos tempos e tudo mais, nós vemos que o mercado mudou bastante. A gente tem que ter essa noção. O mercado muda muito conforme o tempo. Então a gente tem que estar sempre fazendo algum ajuste, algum estudo. Não pense você que estou operando aqui agora, estou ganhando dinheiro e acabou, não. Você sempre tem que estar ali criando aquele feeling com o ativo e tudo mais. Isso é natural, tá? Para quem não sabe, eu fico quase que 24 horas com a cara enfiada no gráfico. Isso não é exagero, né? Eu acabo cuidando da comunidade e tudo mais. Por sua vez, eu tomo uma boa parte do meu dia, mais 12 horas por dia, às vezes 18 horas por dia, eu estou analisando. Operando, não. Hoje eu desenvolvi um nível de consciência gráfica muito grande. Então, eu vejo qual cenário provavelmente vai ser mais provável. Galera, vamos lá, vamos entender então, ó. Mini índice, tá? Vamos fazer uma breve leitura do mini índice. Mini índice, ele bateu a casa dos 203 mil pontos e 800. Ele, por sua vez, ele inverteu o fluxo aqui, ó. Nós vemos. Opa, perdão. Nós vemos que ele manipulou esse EQH aqui, ou seja, o Equal High. Nós vemos que, por sua vez, nós sabemos, né, que o ativo, quando ele deixa uma liquidez no topo, ele tende sim a manipular e trabalhar para o lado ao contrário, ou seja, ele confirmou a queda, voltou para fazer uma leve captura, essa pavilhada que o ativo fez, caiu. Na micro, ele trabalhou uma queda aqui, tudo mais, final de tarde, quarta-feira, 15 de abril, semana passada, inclusive. Fez um leve reteste, fez um breve respiro na impulsão anterior. Retraiu até mais ou menos ali a região de 7,9 e jogou uma baixa muito forte. Retraiu uma região, deixou uma indução, caiu novamente. Abriu no outro dia, na sexta-feira. Ele capturou os topos ali, capturou esse topo aqui do dia de quinta-feira, ou seja, se ele manipula topo, o que ele manipulou, galera? Ele capturou quem me assiste há mais tempo aí já sabe. O que ele capturou aqui, galera? Se ele captura topo, ele captura uma máxima diária, ele tende a trabalhar para o lado oposto, ou seja, ele confirmou a queda,
ele veio manipulando o topo. A gente sabe que se o ativo manipula topo, ele tem de ir para baixo, confirmou a queda, tem de trabalhar para baixo de novo. Ele só estava confirmando o cenário que ele já ia trabalhar. Beleza? Beleza. Então vamos lá. Ele capturou esse topo aqui. A máxima diária é conhecida por sua vez como PDH, ou seja, Previous Day High, né, no inglês, traduzindo é a máxima diária. Se ele manipula essa região, galera, é provável, muito provável, que manipulando o topo, ele vai jogar queda. E sempre que o ativo manipula, ou melhor, a maioria das vezes que o ativo manipula uma região, vai ser de forma abrupta e após a captura, após as manipulações, ele tende a trabalhar belíssimos movimentos. E foi o que ele fez aqui, um movimento de mais de 3.000 pontos de queda após essa manipulação da máxima. Nos próximos dias, nas próximas lives, vocês vão perceber que eu sempre falo de manipulação, tá? Não é que o camarada que está lá na B3 operando, o institucional, ele é ruim. Mas o preço, por sua vez, ele vive uma constante busca por liquidez. E por conta desta constante busca por liquidez, é necessário para a montagem de posição desses grandes players. Gente, os grandes players não... Os bancos, eles não operam com 5 mil dólares, com 30 mil dólares, com 100 mil dólares de risco por dia. Há instituições que trabalham, né, com essa margem. Mas geralmente, galera, é com bilhões, é com trilhões de reais no dia. Entendeu? Vai ser posições para ganhar dinheiro. E por sua vez, não tem como montar essas posições só de uma vez. Quem já operou um pouquinho mais pesado aqui sabe que não há possibilidade de você entrar com um grande lote, por exemplo no índice, né? 150 lotes, 200 lotes, e ele entrar como se você estivesse operando com um contrato. Vai ter um tempo ali. Agora imagina você movimentando bilhões, você tendo que entrar com 5 mil contratos, 10 mil contratos. Você tem que fazer uma montagem de posição estratégica. Então por isso há essas manipulações, galera. Não tem outra. O mercado é, sim, manipulado. Ele manipulou todo, gerou essa queda. A liquidez, eu vou deixar um outro insight aqui para vocês entenderem a importância da liquidez. Galera, é muito simples. A liquidez é como se fosse o combustível do mercado. Vamos lá, eu vou dar um exemplo aqui que eu gosto sempre de dar. Esse aqui é clássico. Nós temos um posto de combustível que está indo para norte. Cadê o negócio aqui? Eu quero desenhar. Como é que eu faço? Deixa eu entrar no Zoom aqui. Eu vou desenhar aqui para vocês agora. Vou virar desenhista, hein? Acho que não vai ter como. Não vai ter como. Tem pincel aqui? Tem. Vamos lá, galera. Pega esse insight aqui, que isso aqui é poderosíssimo. Nós temos que ir, por exemplo, para o norte. Nós temos que ir para cá. Para essa letra aqui, que eu nem sei porque eu botei essa aqui, mas tá bom. Aí, a sua casa é aqui. E aí você quer sair da sua casa. O destino lá. Só que saindo daqui, o seu carro está na reserva. Ou a sua moto está na reserva. E você pegou a rodovia para chegar nesse determinado local. E aí, por sua vez, você precisa... A liquidez é igual isso aqui, tá? O preço é basicamente você, ou você não, vamos dizer que é a estrada, né? E você não tem opções de abastecimento desse lado de cada via. O preço ele vai fazer o quê? Aí tem aqui um retorno. E aqui nós temos um posto de combustível. Nossa, que desenho abençoado. Você vai ter que fazer esse retorno para chegar aqui.
Ou seja, você vai ter que parecer que vai no sentido ao contrário. Mas na verdade, seu objetivo final é chegar lá em cima. O mercado trabalha da mesma maneira. Nossa, que desenho horrível, galera. Vocês me perdoem. Eu não sou desenhista, tá? Eu nem manjo de desenho, para ser sincero. Eu nem sabia que isso aqui tinha como desenhar. Então, toda vez que vocês verem o mercado trabalhando topos, ele manipulou topo, manipulou a máxima do dia, vocês podem ter em mente que ele vai trabalhar para baixo. Claro, vai ter exceções e contextos que ele não vai trabalhar para baixo. Mas em grande maioria, eu diria que 80% dos casos ele vai trabalhar para baixo. E da mesma maneira, se for um fundo, se for fundo de mercado, ele criar ou um fundo duplo, ou triplo, ou como você quiser chamar, ele vai trabalhar manipulando embaixo para jogar para cima. Ou se for o caso dele manipular uma mínima diária, ele vai trabalhar a manipulação dessa mínima, que se chama PDL, né? Previous Day Low, para jogar uma alta. Beleza, galera? Então, por sua vez, nós temos que ficar atentos a isso. Primeiro, para não cair em manipulação. Porque há um ditado no mercado que é muito bom, inclusive eu gosto muito, que é: identifique a liquidez, ou seja, a liquidez. Se você não identificar, irmão, provavelmente você vai ser liquidado. Entendeu? Quem é que quer cair na liquidez aqui? Digita eu no chat aí. Quem é que quer virar liquidez aí? Vocês querem virar liquidez ou não? Vamos ver se vocês estão espertos mesmo. O Pedro, a Elis, todo mundo aí quer virar liquidez ou não? Opa! Ninguém quer virar liquidez, né? Que bom, né? Ah, brincadeira, galera. Ninguém quer ser liquidez aqui, pelo amor de Deus. Galera, hoje eu vi. Ninguém quer virar liquidez, galera. Olha só que interessante. Exatamente isso. Aí vamos para análise de. Isso aqui, galera, é uma análise contextual. Tá? Isso aqui é uma análise contextual. Ok? Ó, percebam que o ativo cravou essa máxima aqui. Eu cravei essa máxima aqui no mini índice e tudo mais. Jogou uma baixa e tudo mais. Foi até na segunda-feira. Ele trabalhou uma correção bem lateral, uma redistribuiçãozinha meio feia. Jogou, continuou jogando essa baixa. Aí, galera, não tem outra. Tá vendo o ativo, pô, em forte baixa, após ter manipulado lá no topão. A gente vê que quando entra movimento de compra, é um movimento mais difícil, não tem tanta força compradora. Não tem por que a gente trabalhar o oposto disso. Vocês concordam ou não? Não tem porquê, galera. Não tem porquê. E aí a gente vai trabalhar sempre a favor da venda. Aí eu vou dar uma outra dica para você que tem dicas sobre distribuições de Wyckoff e tudo mais. Eu vim aqui, ó, só cravando oferta. Toma aqui, chegou. Ó, perceba, cravei aqui de novo essa máxima, ó. Chegou, venda. Chegou aqui ontem que não buscou isso aqui. Mas toma, venda. Só vendinha. Retraiu na minha região, tal, pum, venda. Retraiu, pum. Claro, tem que levar em consideração sempre o fluxo do dia. O dia tá trabalhando, né? Se o Trump não tá falando nenhuma loucura lá fora, a gente sabe como é que é o camarada. O camarada é meio nervoso, né? Às vezes ele acorda meio puto da vida, quer falar loucura lá, mas amém. Aí nós vamos entender o seguinte. Ontem ele trabalhou uma queda, tem trabalhado uma queda nesses dias. Se a gente for pegar da máxima, for de lá para cá, pô, são 8 mil pontos de queda, irmão. 8 mil pontos de queda, ou 4% de baixa. Tem como você segurar, trabalhar contra isso aqui? Tem. Em humilde opinião, não tem.
vai trabalhar contra esse tipo de movimentação? Tá. O que você tem que fazer? Aquele velho ditado que a gente aprendeu, né? Minha mãe dizia. Minha mãe, na verdade, nunca me disse isso, mas a gente aprende muito nos desenhos, né? Eu aprendi, pô, eu sou antes da geração 2000, né, galera? Os antigos desenhos antigamente falavam que se você não consegue vencê-los, junte-se a eles. E a gente tem que trazer isso para o mercado. Você consegue vencer o institucional? Eles que movimentam o preço. E para onde eles estiver movimentando o preço, a gente pega aquela velha e boa carona. Galera, a melhor coisa que tem é trabalhar a favor do flow, pô. Tem coisa melhor? Eu vou dar uma breve analogia aqui. Para que você quer trabalhar com uma enxada se nós temos já a roçadeira? Entendeu? Entrar contra isso, irmão, é basicamente procurar fazer mais esforço para ganhar menos. Se você entrar contra, vou dar uma outra analogia aqui. Se você está vendo que a tendência, o fluxo, até o fluxo aqui é de baixa, por que tu vai trabalhar contra isso? Isso aqui é válido para qualquer ativo. Não tem porquê. O que você faz? Trabalha a favor. Uma faca caindo e você tentar pegar a faca, é muito mais fácil você acabar pegando. É muito mais fácil você acabar pegando a lâmina da faca quando ela está caindo do que você pegar o cabo, a borracha da faca. Então a gente, né? Você entrar a favor do flow do ativo se assemelha, por exemplo, eu sempre falo da carona. Seu tio está passando, seu tio, você era criança, ia passar por uma festa, falava, meu sobrinho, eu quero te levar, minha sobrinha, eu quero te levar. O que você fazia? Ficava arrumado esperando. Você está arrumado, se assemelha, você já está preparado para a oportunidade. E você vai a favor do flow, da família, daquele momento, aonde você quer chegar. E aqui nesse caso a gente quer chegar no nosso take. É mais fácil a gente trabalhar a favor. O ativo ele volta, te busca no seu ponto de oferta, nesse caso, e você pega carona para bater o seu take. Risco-retorno, muito melhor, simetria de risco. Nem se compara. Trade vai desenvolver muito mais a seu favor. E assim sucessivamente. Aí nós vamos chegar já no dia de hoje. Calma, que eu estou fazendo aqui todo o enredo, desde a macro até a micro, para vocês entenderem que sim, a macro e a micro conversam. Elas não trabalham em oposto. O fluxo e a tendência são diferentes? Sim. Tem outras maneiras de ser avaliado isso? Sim. Mas eu estou trazendo esse tipo de movimentação, esse tipo de contexto para vocês verem que sim, dá para fazer uma boa análise detalhada e provavelmente olhar onde o ativo vai bater, onde o ativo vai rejeitar. Vamos lá, galera. Então, sabe que o flow era de baixa. A gente tem que aguardar a oportunidade dentro do nosso operacional a favor da baixa. Ok. Vamos com os dados que nós temos nas mãos. Ó, quinta-feira. Na verdade, ele abriu quarta-feira. Quinta-feira, ele abriu aqui pela manhã. Fez uma leve alta, jogou uma baixa. Retraiu uma região aqui de oferta. Disparou. Aqui a gente vê que ele já jogou só para um rolo besta ali. Ele jogou 2.500 pontos de baixa. Não tem outra. Fácil. Facilmente ele foi lá e falou, ó, vou deixar 2.500 pontos de baixa aqui. Você vai entrar contra isso? Não. Beleza. Então vamos lá. Você sempre vai usar aquela mesma história. Você ser trader é você repetir disciplinadamente, sem enjoar, a mesma coisa todos os dias. Tem outra. Você vê que o ativo A, ele vem renovando topos e fundos, ou fundos e topos, né? Vem entrar na região, joga uma baixa. Tu vê que o preço está na mão do comprador. Depois, devido ao horário das 2 e poucas, jogou aquela forte baixa e fez um movimento em V. Nesse caso aqui, galera, eu fiquei olhando e, cara, o que dá para fazer aqui? Tracei uma fibra do topo ao fundo. A gente tem que se questionar sempre que a gente estiver analisando o mercado.
gente não deve ter pressa no clicar. A gente tem que ser tardio no clicar e cedo no analisar, entendeu? E interpretar o preço. Quando você entende isso, a chance de você ter sucesso no mercado no longo prazo é muito grande. Eu fui lá trazer uma região de faixa de volume, lembra? Eu tinha falado no início da live. O volume financeiro, o volume profile, perdão, ele serve como uma região de suporte, naquele caso no GBP serviu, mas serve também como uma resistência. Aí eu fiquei olhando, falei, caramba, que interessante. Joguei aqui, não tinha nenhuma região, nesse caso, de... O que fala, Jesus? Região de oferta aqui, Fair Value de Block, o imbalance ia ficar muito grande. Fui lá reduzindo o time frame, achei uma regiãozinha ali, marquei a região de Fair Value de Block, tracei o volume, 70 de FIBO. É uma boa, vou aguardar o que o ativo pode fazer. Para não ficar em minhas palavras, poxa, você está mostrando tudo o que aconteceu, mas foi no momento que aconteceu e tudo mais. Vou mostrar para vocês aqui que hoje, às duas e pouca da tarde, eu já estava de olho nessa movimentação que eu vou mostrar para vocês agora. Ó, eu já estava de olho ali. 195,850 era o valor da minha venda. Falei, pô, vou ficar de olho, né? Tem que ficar de olho. O ativo voltou, lembrando que o fluxo do dia é de baixa. Começou a fazer o que aqui? Uma distribuição de Wyckoff clássica. Ele voltou, fez o preliminar ali, ó, ponto de oferta preliminar, fez o buy clímax, fez o AR, jogou aqui um secundário teste, no MSOW, voltou, tinha topo nivelado. Quando ele manipula topo, ele tende a ir para baixo. Um topo nivelado, naquele caso a gente falou sobre a máxima diária, que no caso seria um ou mais topos. Nesse caso aqui, quando é por exemplo, um eco high, o ativo ele sempre vai estar trabalhando uma alta, ele vai criar um topo, por sua vez, né? Perdão aqui, tá? Que eu faltei minha aula de desenho no prézinho. E aí ele tende a trabalhar após a manipulação desse topo, uma baixa. Vamos lá, informações, 70 de FIBO, faixa de volume. 2 pontos, uma região de oferta. Então nós temos alguns pontos aqui que servem como uma região de venda. Vai pegando. A região nossa referência, ela era muito grande, por sua vez. A forma que o ativo voltou foi inválida. Ele não voltou numa correção. Mas o que ele fez? Quando ele faz isso aqui, ó, nós temos um fluxo do dia de baixa, ele voltou, fez uma distribuição de Wyckoff em um topo. A distribuição de Wyckoff é um padrão de reversão. Ela é uma reversão de alta para uma baixa. Se ele está destruindo num topo, num ponto de oferta, que eu tenho 3 confluências para vender, e ele está formando um padrão de queda, significa que essa alta aqui, ela vai ser revertida para uma baixa. Se ele cria uma indução, que nem eu falei aqui, se ele cria uma indução nesse topo e manipula na região de oferta, eu tenho mais um motivo para eu vender. Mais um. Então eu tenho FIBO, volume, manipulação, até mesmo a distribuição, né, do topo. Região de oferta, eu tenho inúmeros motivos para vender. Galera, não tem por que ter dúvida. Não tem. Aqui é você vender de olhos fechados. Pode deixar vender e deixar andar. Pelo menos 3 vezes o risco. Ainda vou falar outra coisa com vocês aqui. Isso aqui é um macete que quase ninguém fala. A nossa volatilidade atual é de 2 a 3 mil pontos
de range diário. Significa que um trade que você pegar com um contrato mínimo, claro, você vai estar arriscando mais. Hoje em dia vai estar arriscando 50, 60 reais por trade. Você operando com um capital mínimo. Mas em compensação, você pode pegar um trade aí de 200 reais. 250 reais. Olha o quanto ele caiu a partir do ponto que eu compartilhei. Ó, 1.300 pontos. Você pega esse trade aqui, na absorção, coloca o stop na máxima com 120 pontos. Aqui é da merreca, esse aqui é da 130 pontos. Vai dar 26 reais com um contrato mínimo. Se você pega essa venda aqui, meu amigo, você surfa ali, movimento de... Vamos botar em 1.200 pontos, para não ficar até as últimas. Para de repente você não... Né, ficar até ali 6 horas. Eu não gosto de ficar até 6 horas posicionado, não. Vamos botar em 1.200 pontos. Pô, é um payoff de 13 vezes o risco, 12 vezes o risco. Entendeu? Nós tivemos baixa de volume, oferta, FIBO, distribuição de Wyckoff, topos nivelados, motivos e motivos para vender. Esse foi aí uma breve revisão. Quando acontecer isso aqui, que ele criar essa liquidez interna, porque interna é o que está dentro. Então, ele criou dentro desse desenvolvimento do preço do dia, a favor do fluxo do dia, algo falando assim, ó, gritando assim, por exemplo, a mão coçou, mas não vendeu. Ele gritou, Renato, ele gritou para você vender a oportunidade. Ele olhou para você e falou, Renato, vende, vende. Ele chamou teu nome, ele chamou tua senha, Renato. Só que você não quis colocar essa prata no bolso. É isso, galera. Vamos para mais análise agora? Vamos fazer umas análises agora, beleza? Fazer aquelas análises bacanas. Galera, chega se inscrevendo no canal, deixando seu like aí. Deixa seu like aí, meu irmão. Nós vamos aí. Nós já atingimos a nossa meta. Mas se inscreva no canal aí. Se vocês gostarem dessa live que a gente está trabalhando, a gente vai com certeza tá fazendo toda quinta-feira essa livezinha aqui. Eu fazia na segunda, mas vamos mudar para quinta. Quinta-feira, tal, a gente vai tá ali fazendo um trabalho bem bacana, ok? E você que não me segue no Instagram, me siga no Instagram, @AstroTrader. Beleza? Vou compartilhar alguns insights, coisas. Você caiu de paraquedas aí. Vamos lá, galera. Teve um camarada aqui, ó, Alan. Victor, fala, meu mano, novo seguidor, vamos pra cima. Pô, seja bem-vindo, irmão. Deus abençoe sua vida. É uma honra ter cada um de vocês aqui, tá? Então, vamos ver o que a gente consegue extrair dos mercados. Então, Alan, você que tá de olho aí, você chegou agora, você já opera, você não opera. Se você já opera, se você já analisa, manda um ativo pra gente analisar aí, ó. Pedido especial, hein? O que você pedir agora é uma ordem. E vamos analisar o que o amigo pediu antes de você agora. O SD Card. Vamos lá. O SD Card. Interessante. Rapaz, é um negócio complicado, hein? Ativo em forte flow de alta. E tudo mais. Aquelas coisas todas. Vamos lá, galera. O que a gente vê aqui, ó? O SD Card. Aqui eu já vejo o que eu pontuei com vocês, né? O que eu falei na live, ó. Ativo manipula fundo e aí tem de ir para cima. Ele manipulou dois fundos nivelados, perdão, disparou na alta. Retraiu uma região de demanda, fez o reteste da demanda e está disparando na alta. Isso significa e nos mostra
que possivelmente o ativo vai continuar trabalhando um flow de alta. Ele está disparando bem agudo na alta e tudo mais. A forma que ele está se movimentando vai nos dizendo que o melhor a se fazer é uma alta. Nesse momento, das 2 horas da tarde até agora, nós vemos que o ativo está trabalhando uma lateralidade. Tem duas opções aqui. Eu vou dar a primeira, vocês já sabem o que é. Eu posso trabalhar aqui uma reacumulação. A depender do que ele vai trabalhar agora. Dá duas visões para vocês. Wallace, é possível você ver duas visões dentro do mesmo ativo? Claro, com certeza. Eu vou dar essas duas agora para vocês. O ativo está trabalhando aqui, ó. Basicamente, aqui um PSY. Trabalha por sua vez aqui. Opa, perdão. PSY trabalhou aqui. Vai Climax. Ó. Trabalha um AR. Trabalha um ST. Trabalha aqui uma manipulação inferior para de fato jogar uma alta e continuar o order flow que o ativo está trabalhando. Temos uma outra opção que seria ele corrigir aqui uma estrutura de continuidade, que também não é algo ruim, tá? Ele fazer um A, fez um A, fez o B e jogar uma baixa aqui para... Dá para traçar aqui, nós temos a região de Fibo, temos essa região de demanda aqui, ó, interessantíssimo, mas nós podemos ter nesse caso uma região de reteste aqui de faixa de volume, e é também um ponto de suporte nesse caso. Então o nosso ponto de maior precisão aqui nessa pernada vai ser essa região aqui. O que vai definir agora a jogada vai ser a forma que ele vai trabalhar. Independente se ele vai jogar um secundário teste aqui ou não, dá para olhar dessa forma aqui nesse cenário corretivo. E inclusive seria talvez até melhor. Então eu vou excluir o cenário de Wyckoff para ficar mais simples, inclusive. E eu vou ficar de olho nessa possibilidade. Ok? Vou traçar aqui esta região e vou mandar na comunidade. É um dos trades aí que nós temos. Ó, interessantíssimo, galera. Ficar de olho aqui. Dá até para botar uma região de 618 aqui. Então vamos ficar de olho nesse reteste aqui, ó. Bacana. Vamos lá. Vou só mandar na comunidade aqui, galera. Rapidinho. SDK de 5 minutos. Galera, vale a pena lembrar que isso aqui é tudo com intuito educacional, tá? Claramente, nós vamos sim falar aqui sobre o que tende a acontecer provavelmente. Mas, por sua vez, tá? Eu quero ressaltar que tudo vai depender também de como o ativo vai trabalhar na volta, tá? A volta aqui ela tem que ser um cenário corretivo específico tanto seu operacional. Por quê?
Porque, de fato, a gente tem que ter um parâmetro, né? Ali, por sua vez, a gente tem que ter um parâmetro. Mas tem a importância de saber o que fazer, mas tem-se a importância de saber o que não fazer em qualquer trade, em qualquer cenário, em qualquer situação. Você tem que ter filtros e saber trabalhar esses filtros a seu favor. Porque sendo assim, você não vai trabalhar em qualquer cenário. Tem cenário que eu não trabalho. Exemplo, hoje eu estopei no Bitcoin, ao vivo, a maioria que está aqui viu, estopou comigo. Eu não peguei mais nenhum trade hoje. Nem esse do mini índice que eu próprio compartilhei, eu não peguei. Né? Na verdade, eu não monitorei, era na parte da tarde e tal. Já foi rolar ali, já era. Era 3 e tal da tarde. Eu tava de olho no Forex nesse momento. Eu não peguei esse trade. Entendeu? Mas nós estamos vindo em uma sequência de mais de 10 dias positivo. Acho que deve ser o 12º, talvez. 7. Acho que hoje é o 10, ia ser eu acho que era o 12º, 13º dia positivo, batendo take, vindo conforme vocês estão vendo no Instagram, conforme vocês estão vendo aí, quase que diariamente. Mas é aquilo, né, galera? Há momentos que vem, o stop ele tem que vir, o stop faz parte, todo operador tem que entender isso, ok? Então vamos lá, galera. O ativo, temos essa região, vamos ver como ele vai trabalhar. Provavelmente vai buscar aqui na madrugada, vamos ver, beleza? O ABC de Elliott é a bandeira da análise, é isso? Sim. Não, o ABC de Elliott não é uma bandeira, mas uma bandeira, ela forma geralmente um ABC. Não necessariamente, tá? Stecade. Ah, legal, sabia não? É isso aí. Está aqui para isso aí, galera. Tirar sua dúvida. Porque o ABC ele é uma correção. E uma correção ela sempre tende a finalizar em algum ponto específico. Para, quando ela finalizar, ela jogar uma nova impulsão. Ou seja, se o ativo está aqui, o Deus, é isso mesmo? Diferente o nome, rapaz. Ó, nós vemos que o ativo, quando ele está numa alta, ele faz o processo de ABC, ele vai finalizar esse ABC em algum lugar para jogar uma alta, uma nova pernada impulsiva. Eu vou mostrar a vocês isso já no D40. Vou só analisar os ativos aqui que a gente está de olho. E a gente consegue extrair do mercado aqui, tá? Agora eu vou dar aquela corrida, vou dar aquela analisada. Tiramos bastante aí. Vamos lá, galera. A pedido da Nayara. Eurodólar. Eurodólar é um ativo muito bom. Se movimenta bem. Não peguei nada nele hoje. O Eurodólar também a gente vê uma queda bem forte. Começar desde a macro, ver o que ele está fazendo e tudo mais. Vamos entender. Ok? Galera, olha só. Nós vemos que o ativo ele tem formado quedas, retestado regiões, jogado fortes impulsão na baixa, até que ele inverta o fluxo, de fato. Ele de fato rompa um topo desse aqui, por exemplo, uma força compradora, um cenário louvável. Eu não vou ficar de olho em compras, vou ficar de olho somente em vendas. E aí, por sua vez, eu tenho que dar preferência a esse cenário. Tudo vai depender aqui na galera que me assiste, como ele vai retrair as regiões. Beleza? Vamos lá. Ele fez uma manipulação aqui
Foi no horário, parece que foi no horário que o Trump falou, né? Foi às 2 da tarde e tal. Jogou essa baixa bem forte. Eu tenho algumas opções aqui para o Eurodólar para serem trabalhadas. Uma das primeiras é interpretar isso aqui não como um V, mas interpretar isso aqui como uma renovação de fundo, porque foi uma renovação de fundo válida, inclusive. Você vê que o interesse do ativo é uma queda. Você vê que ele manipulou esses topos aqui, ó, inclusive hoje. Ou seja, aquilo que desde o começo da live eu venho falando, que ele manipula topo, quando tiver um topo, dois topos nivelados ou mais, ele tende a trabalhar ao lado oposto, e de fato a gente vê isso. E aqui eu só tenho algumas opções. Nós vemos aqui, eu posso considerar isso aqui uma liquidez, porque onde tem pavio também é liquidez. E eu posso sim traçar essa região aqui de oferta, talvez para uma possível venda. Dá também para a gente pegar uma fibo desse topo até esse fundo. Nós vamos ver que nós temos ali a retração de 70. É uma região muito boa. A gente vê que é uma região que, por exemplo, no mini índice cravou. Dá para tentar trabalhar uma faixa de volume. Nós vemos, não tem um parâmetro certo para volume, tá? É onde o ativo mais brigou para a gente ter uma referência de onde houve um maior pico de negociação e onde tende a ser mais defendido com base no pico de negociação. Por quê? Em média, tá? Ou melhor, em boa parte das vezes, a mediana das operações de grandes players vão estar ali naquelas regiões, por isso que eles vão defender o reteste ali. E aí a gente vai traçar sempre essa região. Nesse caso aqui, o ativo passou aqui para cima, passou para baixo, tivemos uma briga aqui, passou para cima, passou para baixo, nós formou aqui uma região de reteste, brigou de novo. Ou seja, houve nesse espaço, mesmo ele passando para cima e para baixo, houve sim um volume de negociação dessa máxima aqui, ó, nesse range. E a gente vai pegar somente essa região aqui, onde está a região de FIBO, para tentar entender aonde está o volume financeiro, onde houve um pico de negociações, para ver se tem uma confluência na nossa região de oferta. É só isso. A gente vai traçar o volume para ver se tem confluência na região de oferta. Ponto final, acabou. Então vamos lá. Botar até a região de oferta aqui. Opa! Vamos lá agora? Incrivelmente, o ativo, nós temos aqui o volume profile, né? Uma região que é também, tende a ser defendida, tá? Nesse caso aqui, uma oferta. Ó, nós temos volume profile, oferta, volume profile e oferta. Até então, nós temos uma liquidez aqui a favor do fluxo de baixa após a manipulação. Então, nós temos algumas informações que eu vim extraindo e, claro, trabalhando com vocês aqui nessa análise. Manipulou o topo, trabalhou aqui essa região aqui e tal. Temos alguns motivos ali para venda. Tudo vai depender agora de como ele vai retornar. Eu vou especular, eu posso sugerir que talvez ele volte no cenário corretivo. Talvez ele crie um outro topo, faça um leve recuo e isso vai ser melhor ainda. E aí ele busca a região de oferta e dispare na queda renovando fundos. Fala assim, pô, bacana. Temos algumas informações. Então, minha decisão final aí é continuar trabalhando a favor desse flow de baixa no euro-dólar, tá? Dentro das confluências que nós temos nesse ativo para trabalhar a favor da baixa. Não tem por que trabalhar compra. Não temos cenário de compra. Até que ele rompa aquele topo lá em cima. Força compradora bem absurda e tudo mais. E me mostre o contrário. Não é eu especular. O ativo tem que te mostrar. Você acredita em uma pessoa com base no comportamento dela ou com base nas atitudes dela? Fala aí, chat. O que vocês acreditam?
Vocês acreditam em uma pessoa com base no comportamento, base naquilo que ele vem te mostrando. É assim? Por sua vez, a gente tem que trabalhar isso no ativo. Até mesmo porque tudo que há de ativo aqui, ele se movimenta com base no comportamento humano. Os ativos se movimentam com base no comportamento humano. É um reflexo do comportamento humano. Logo, vamos esperar. Vamos ver o que ele vai nos mostrar. Até que me mostre o contrário, eu vou trabalhar a venda. Mais fácil, mais provável, tenho mais motivos para vender. Entendeu? Até para trabalhar a compra aqui, além de ser mais errático, é mais demorado. Então, vamos ver aí. Vou mandar essa daqui na comunidade. Ok? No 15 minutos vai dar uma região mais bonita. Olha ali. Mas deixa eu botar no 5 mesmo. Análise feita, hein, galera? Isso aqui, ó, direto da central de rastreamento. Boa, boa, galera. Vamos lá, vamos lá. Vamos amassar nas análises. Áudio SD é a mesma coisa. Mas eu vou deixar ele se movimentar. Tem liquidez aqui, ó, bastante pavio. Não vale a pena vender essa oferta aqui, tá? Minha humilde opinião. Não vale, ó, muita liquidez aqui, ó, vários pavis. Pavis também são pontos de liquidez e tendem, sim, a trabalhar uma manipulação. Galera, para não se estender muito na live, né, eu acredito que vocês estejam curtindo. Nesse caso aqui, vamos fazer o seguinte. Vamos olhar o D40. Aquele trade que eu até prometi a vocês que é trabalhar aqui, mostrar minha visão e tudo mais. Né? Vamos lá pro D40. D40, galera, eu compartilhei isso aqui. Trade muito top. Trade que pagou 20 vezes o risco. Para quem não entende a relação de risco por retorno, eu vou explicar aqui de uma forma bem rápida. Quando você arrisca uma posição, você arrisca, por exemplo, $10. Se você surfar 3 vezes o risco, significa que você arriscou 10 e surfou 3 vezes é igual a 30, cara. Acabou. Se você arrisca 1 para ganhar 3, você fez 3. Se você arrisca 100 e surfou 3 vezes, você fez 300. Claro que isso só é válido quando você taca a ordem fechada ou, né, faz as conduções ali. Então, vamos lá para basicamente ali entender. Beleza. Se você surfa 3, vai ser 3 vezes. Se você surfa 5, você surfa 20. Uma proporção diferente. Galera, é impossível você viver de trade sem risco retorno. É impossível. Não tem como. Você precisa disso. No trade não tem como você arriscar igual a opção binária. Você está arriscando R$100 para ganhar R$80. Só se você for louco da cabeça, tá? Não vale a pena.
Mas se você quer realmente ter algo diferente, pô, eu quero passar numa mesa proprietária, pô, eu quero tirar um lucro do mercado, eu quero ser consistente. Você vai precisar entender e aplicar isso aqui, independente das circunstâncias que estejam acontecendo em sua vida. Eu vou mostrar para vocês aqui 3 de alta probabilidade. Esse aqui é um de alta probabilidade. Na quinta que vem eu mostro outro, que daqui para lá vai ter outro. E eu tenho certeza do que eu estou falando, porque eu me dedico tanto para mim performar quanto a comunidade. Vamos lá, galera. Vamos ver aqui. Ó. Vamos entender o contexto, tá? Sempre da mesma história. Ó, nós vemos que o ativo estava em um flow de baixa, aquela velha história. Ele abriu no domingo com flow de baixa, ele fez o fechamento do gap, olha só que interessante. Fez aquele fechamento. Ó, voltou em um cenário corretivo, ele não voltou agudo. Perceba. Olha o tempo que demorou. Pô, um dia para subir. Olha o tempo que ele demorou para cair. Pô, 7 horas, cara, para renovar esse fundo aqui. Ou seja, ele não demorou nem metade do tempo, que seria 12 horas. Ele demorou menos que isso. Ele demorou menos que a metade da metade. Então ele fez ali o que? Um afunilamento? Vamos ver agora. Afunilamento? Talvez. Então nós tínhamos um contexto macro de queda. Um ativo que, por sua vez, abriu um gap de baixa. Gap é sim um candle, querendo ou não, vendedor. Houve uma briga entre compradores e vendedores lá na Alemanha quando esse ativo abriu. Isso aqui é o D40, é o índice alemão, né, composto das principais empresas da Alemanha, Volkswagen, Porsche, entre outras que nós temos por aí. E nós vemos que o ativo retraiu a uma região de 68. E buscou essa região de oferta, jogou uma baixa, retestou uma região, jogou uma baixa. Então nós temos um flow de baixa. Essa é a informação que nós temos. Beleza? E aí, por sua vez, o ativo caiu, renovou seu fundo. Meio feio. Mas ele começou continuando, retestando a região de oferta. Ó. Perceba, retestou a oferta, retesta a oferta, cai. Aí tá lá, eu analisando e tudo mais, voltando. Eu ia vender até lá em cima, onde está marcado aqui. E eu cercando o preço. Igual eu fiz no mini índice. Tá caindo, eu vou observando. Tá caindo, tá voltando corretivo, tá indicando liquidez, tá indicando. O que ele tá indicando, o que ele tá me mostrando, o que ele de fato quer me mostrar. Vamos ver o que dá para trabalhar aqui. Porque eu tenho que ter disciplina, ou melhor, vocês todos têm que ter disciplina para de fato continuar analisando ali, sem clicar, sem fazer loucura. Vai na micro, vai olhando, pô, na micro o que está formando, não está formando nada, amém. Deixa rolar. Pô, beleza, ativo foi lá, renovou o fundo de novo. Puf, renovou o fundo de forma válida. Bom. Quando de repente ele começou a estruturar o que eu gosto muito, estrutura de continuidade, bandeira. Ó, e aí eu falei, pô, tá bacana. Tem uma região de oferta referência na micro. Quando me mostra estrutura de continuidade de quê? Você está vindo abaixo? Então abaixa, logicamente. Não tem nada aqui que invalide a análise. Nada. Só vem fundo, fundo renova, fundo renova. Beleza. Renovou fundo de novo, falei, opa, legal. Começou aí então formar estrutura de continuidade. Legal. Ele só voltou para me buscar, galera. Só isso. Nada além disso. Nada. O ativo foi lá, olhou para mim e falou, vou ali buscar o Wallace, vou ali buscar a rapaziada da comunidade, vou ali buscar fulano e vou voltar caindo. Beleza. Ó, voltou a estrutura de continuidade, bandeira, padrão clássico, bandeira com vento, inclusive. Mitigou a região, que era também uma região, pequena região de faixa de volume desse momento aqui de mercado, nós vemos. Talvez até num momento maior. Ó.
nós temos flow de baixa na macro, nós temos na micro, nós temos região de reteste, nós temos faixa de volume para usar como resistência e ponto de venda, e nós temos uma estrutura de continuidade. Leitura padrão. Sabe por quê? Consigo ter esse nível, né? A gente acaba tendo essa performance, entregando isso para a comunidade também. A gente tem que se questionar, galera. Pô, qual é a direção que o ativo tem de tomar? Como ele tem trabalhado? Se questionar sempre. Se questionou, se eu achei onde é o flow que o ativo tem de trabalhar, eu vou fazer o quê? Vai trabalhar aquele favor, a favor daquele movimento. Ponto. Brasil. Conseguiu identificar isso? Ponto de maior probabilidade para reteste. Mostrou uma estrutura de continuidade. Ele está gritando o teu nome para tu entrar. Ponto. Não. Eu tenho outra. Gente, eu sou um cara de poucos cliques. E basicamente eu gosto de pegar as melhores oportunidades dentro do meu operacional. Acabou. O ativo mostrou continuidade. Entrou. Olha a disparada que ele fez. 20 vezes o risco a partir do 24.207,40. Para se falar disso é muito fácil. Entra no meu Instagram, @rastotrader. Faço isso quase que diariamente. Não só analisando, mas sim clicando, botando meu nome à tapa, falando, ó, o ponto de venda é esse aqui. Bora, se tu cantou isso antecipadamente, lógico, né? Não poderia faltar. Eu vou mostrar para vocês agora. Né? Nós vemos aqui, basicamente, esse ponto. Na comunidade, cantei com meus alunos, a rapaziada que opera comigo, ó. Região de possível reteste no ativo. 1h29 da tarde. Beleza. O ativo buscou a região 2h10, ou seja, quase 50 minutos após eu ter enviado a análise. E aí, caiu. O macete é só este, galera. 2, né? Analisar o fluxo, o que ele está trabalhando, identificar a direção, regiões para possível reteste com confluência, o que vai te dizer se você vai comprar ou vender a favor daquilo que você está vendo. Com certeza vai ser a estrutura que ele está formando. Eu sempre filtro meus trades, sempre me pergunto antes de entrar nos trades, porque de fato isso é melhor para a minha performance. Vocês entenderam o ponto X da questão aí? Acredito que sim, né, galera? Galera, eu vou estar finalizando, são 9h40 da tarde, ó, da noite, né? Já estou aqui já quase que 12 horas, só fui para academia e voltei. Vou estar pedindo um feedback aí para vocês, uma nota de 0 a 10, como foi essa live. A gente tá chamando a rapaziada para participar. Possivelmente semana que vem batemos a nossa meta de like, extrapolamos. Sou grato a cada um e pode ter certeza que eu vou recompensar vocês muito mais, aqueles que me ajudaram aqui no dia de hoje. Então, uma notinha, tem 30 pessoas aqui agora assistindo, deixa seu like aí, se inscreva no canal e uma notinha de 0 a 10 aí no chat, pra gente estar finalizando essa live aí. O que você achou dessa live, dos conteúdos, tirando dúvidas, analisando alguns ativos, ou se for uma live mais, né, de conteúdo técnico, abordamos diversas coisas que os ativos tendem a trabalhar, mas por sua vez, eu preciso que vocês falem aí a nota de vocês. A gente vai estar finalizando já já. 10, 10. É isso aí, galera. Explode o chat aí, galera. Não fica com vergonha, não. Que vergonhoso passa fome, hein? Muito bom, galera. Muito bom. Isso aí mesmo. Vou tirar uma fotinha aqui bacana. Rapaz, que loucura. Tô conseguindo... Que isso, ó, o Vinição. O Vinição tá online aí, ó. O cara é brabo, hein? Explode o chat aí, galera. Fica com vergonha não, hein? Galera, essa foi a live de hoje. Abordamos alguns assuntos técnicos,
Abordei da macro a micro com vocês, como fazer e tudo mais, o que eu geralmente faço, o que eu identifico. Mas na próxima live nós vamos ter lives mais abordando diversos ativos, beleza? É porque quando a gente vai tratando da macro a micro, a gente tende a demorar mais para explicar os pontos. Tem muitos mais pontos, inclusive. Mas para explicar esses pontos, a gente acaba tendo que se prolongar mais um pouco. Beleza? Mas na próxima live eu prometo que a gente vai estar fazendo aí essa dinâmica bem legal. Ok? Galera, que vocês venham ter um descanso abençoado. Obrigado a todos que compareceram. De coração, fico muito grato a cada um que compareceu nessa live aqui, galera. Muito grato mesmo. Obrigado a todos de coração. Tamo junto. Que vocês venham ter um final de semana abençoado. Beleza? Tamo juntão, galera. É nóis, hein?